É isso aí, nação, e chegamos com as últimas informações do nosso Mengão. Alguns jogadores estão saindo e outros podem chegar. Só que iremos iniciar aqui o nosso vídeo falando, né, da renovação de contrato que o Flamengo fez com a joia rubro-negra Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, que vem sendo um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu do Flamengo, né? Já recebeu até proposta, só que o Flamengo recusou. Então o Flamengo renova o seu contrato que vai até 2028. A temporada 2024 está prestes a começar e a diretoria rubro-negra tem se movimentado para renovar o contrato de alguns jogadores. Desse modo, o Flamengo estendeu o vínculo de Vitor Hugo. Assim, o meio-campista de apenas 19 anos permanece até dezembro de 2028. Por meio de publicação nas redes sociais, na manhã desta terça, o Flamengo informou: o garoto do Ninho Vitor Hugo assinou renovação de contrato até dezembro de 2028. Vale ressaltar que a diretoria rubro-negra mantém vínculo por um longo período para se proteger do mercado. Isso porque o jogador revelado nas categorias de base possui o perfil que clubes europeus geralmente buscam. Vitor Hugo foi revelado nas categorias de base do Flamengo e está no time profissional há 2 anos. Nesse período, o jovem participou de 83 jogos vestindo o manto sagrado, nos quais balançou as redes em 6 ocasiões. Além disso, desde que Tite assumiu o comando do rubro-negro, em outubro, o jogador entrou em 5 das 12 partidas. O Vitor Hugo possui um perfil que agrada e chama a atenção de clubes europeus. O Flamengo renovou o contrato com a cria do Ninho em 2022. Na ocasião, o acordo seria válido até 2027. Agora, o rubro-negro estendeu por mais uma temporada, ou seja, o meio-campista tem vínculo com o clube da Gávea até dezembro de 2028. Com o contrato renovado, Vitor Hugo se prepara para o primeiro compromisso do Flamengo no ano. Isso porque, nesta quarta, o rubro-negro enfrenta o Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca na Arena Amazonas. As equipes entram em campo às 21h30, horário de Brasília, portanto, informação bastante importante, né? Isso porque Vitor Hugo é considerada uma das joias rubro-negras, e o Flamengo sempre se protegendo do mercado europeu, para não acontecer o que aconteceu com Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi vendido por apenas 40 milhões de euros. Naquela ocasião era até muita grana. Só que o fato do jogador ter se destacado e hoje é um dos melhores do mundo, o torcedor flamenguista fica com o gostinho de que poderia ter sido vendido mais caro. Então, o Flamengo se prepara aí para que o mercado do futebol europeu, se quiser tirar um jogador, uma promessa rubro-negra, terá que desembolsar muita grana. Contrato renovado até dezembro de 2028 de Vitor Hugo. Mateuzinho está próximo de assinar o contrato com o Corinthians e se transferir para o time paulista em 2024. Depois que Tite, disse que não pretendia contar com um jogador ou até mesmo seria a terceira opção, o atleta começou a receber sondagens. Primeiro recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino, só que ele recusou. O Flamengo aceitou, mas o jogador não quis ir para o time de São Paulo. E agora recebeu uma proposta de empréstimo do Corinthians. Nessa ocasião, tanto o Flamengo como o jogador aceitaram e o atleta agora vai ser jogador do Timão em 2024. Mateuzinho assina contrato com o Corinthians nesta terça. O Flamengo ainda não estreou em 2024, mas algumas mudanças importantes estão acontecendo no elenco. Uma delas, inclusive, é o empréstimo de Mateuzinho ao Corinthians. Dessa forma, o lateral vai comparecer ao CT do Clube Paulista ainda nesta terça para assinar o novo contrato. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Mateuzinho desembarca em São Paulo na tarde desta terça, quando será recebido por funcionários do Clube Paulista.
Posteriormente, o jogador segue ao CT do Corinthians, onde é aguardado por volta de 17 horas, horário de Brasília, para assinar com o time de Itaquera. Terceira opção de Tite para a lateral direita, Mateuzinho aceitou a transferência para o Corinthians. Dessa forma, o jogador permanece no time paulista por um ano, já que o contrato por empréstimo junto com o Flamengo. Vale ressaltar, no entanto, que o clube paulista tem a opção de compra prevista no contrato. Além disso, o Flamengo exigiu uma cláusula contratual para emprestar Mateuzinho ao Corinthians. Dessa forma, se o time paulista quiser que o lateral direito seja titular em jogos contra o Flamengo, terá que pagar a multa ao mais querido. Na manhã desta terça-feira, Mateuzinho foi ao centro de treinamento Ninho do Urubu se despedir do elenco do Flamengo. Isso porque o rubro-negro segue viagem para Manaus, onde estreia no Campeonato Carioca. Posteriormente, a primeira rodada do torneio estadual, a delegação do mais querido vai direto para os Estados Unidos, para os amistosos de pré-temporada, e só retornam ao Brasil no final de janeiro. Sem Mateuzinho, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, dia 17, contra o Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Dessa forma, a bola rola às 21h30, horário de Brasília, na Arena Amazônia, em Manaus. Portanto, confirmado aí, né? Por esse horário, o Mateuzinho já está em São Paulo e deve assinar o contrato com o Corinthians por uma temporada, né? Infelizmente, Mateuzinho também, por mais que teve várias oportunidades, não conseguiu desempenhar o seu futebol com a camisa do Flamengo. Assim como também o Wesley, né, que é um dos laterais direitos do elenco, não conseguiu jogar bem em 2023. Penso eu que Tite dará oportunidade agora para Varela. Ele será o titular nessas principais partidas aí do início da temporada, para ver se consegue ter consistência e consegue ter regularidade com a camisa do Flamengo, né? Já que depois que Rodinei saiu, nenhum lateral direito conseguiu ter boas atuações com regularidade, né? Portanto, Mateuzinho se despede aí com a camisa do Flamengo, vai passar um ano jogando no time do Corinthians, né? E sobre as informações a respeito de Léo Ortiz, né? O Flamengo recebeu uma notícia muito ruim. Por mais que ainda não tenha desistido da contratação do zagueiro, o Bragantino reintegrou o atleta aos treinamentos com a equipe principal. Isso mostra que o time paulista pretende contar com o zagueiro para toda a temporada, né? O Bragantino, que recebeu uma proposta do Flamengo de cerca de 7 milhões de euros, só que ao saber que era o time carioca que queria comprar o jogador, o Bragantino subiu a proposta, subiu o valor do jogador para 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. Por esses valores, o Flamengo fica impossibilitado, né, de exercer a compra do atleta, né? Infelizmente, o Flamengo não vai poder comprar o jogador se os valores forem esses. Então, o Red Bull Bragantino reintegrou o atleta nesta terça e ele já começou a treinar com os seus companheiros, né? Infelizmente, parece que a novela Léo Ortiz está longe de acabar. Os dirigentes do Flamengo estão na Europa, devem fazer reuniões com a Roma, assim como também com o Betis, né, para detalhar a proposta que vai fazer para contratar tanto Luiz Henrique como também Matias Vinha, dois jogadores aí que são objetivos principais da viagem que os dirigentes fizeram para a Europa. Vamos torcer que o nosso Mengão consiga ter êxito nessa viagem e traga pelo menos um ou dois reforços, já que saíram vários jogadores em 2023 e até agora só chegou Nicolas de la Cruz. Precisamos contratar atletas principalmente em setores carentes, como a lateral esquerda. Hoje o Flamengo só tem Ayrton Lucas no elenco principal. Precisa de um novo lateral esquerdo aí, né, para jogar durante toda a temporada. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.